Primeiramente, a gente tem aquela informação de Allan Kardec de que o nosso espírito, ele precisa amadurecer para poder despertar o interesse, esse aprendizado da doutrina, né? E quando o espírito não está ainda suficientemente maduro, no dizer de Kardec, ele sempre encontra obstáculos no entendimento da doutrina. E, por conta disso, o próprio Kardec, ele faz no Livro dos Médiuns, ele tem um capítulo só sobre as dificuldades que possuem os incrédulos, né, de conhecer a doutrina. Sobre o método, que é o capítulo 3º da primeira parte do Livro dos Médiuns. Então, ele fala nos materialistas, né, por sistema, que esses aí são os mais difíceis de serem convencidos, e que a gente não deve nem perder tempo com os sistemáticos, porque eles partem da opinião de que tudo é matéria. Então, se for falar para ele sobre espírito, ele não vai aceitar uma coisa que ele não acredita, né? E ao lado desse existem os outros incrédulos por outros motivos, né? Por falta de coisa melhor. É aquela pessoa que ele se diz incrédulo porque apresentaram para ele a religião com cores um pouco distorcidas, um pouco fantasiosas. E muitos deles, por falta de uma explicação lógica daquela religião ou daquela doutrina, ele prefere ficar anônimo à questão da religião, até que alguém o desperte de forma falando com bom senso, de forma lógica. E o que mais ele deseja é crer, mas o que lhe falta é essa oportunidade, essa compreensão. E então nós temos esses motivos que levam a pessoa a descrer. O Kardec fala também, e o Newton avisou para nós aí, dos incrédulos de má fé, né? Os incrédulos de má fé são aqueles que, embora conhecendo a espiritualidade, que são espiritualistas, eles, por interesse, por motivos outros, preferem se manter naquela condição de negacionista para angariar vantagens, né? E existe o incrédulo de má vontade, que é aquele que, por não querer sair da sua condição cômoda, daquela vida que levam, preferem não aderir à doutrina, né? Certas pessoas, Newton, às vezes, conhecendo pessoas espíritas, dizem assim: João Filho, eu tenho tanta vontade de desenvolver mediunidade. E eu digo assim: meu irmão, pense melhor no que você está dizendo, porque se você leva uma vida, pense como é a sua vida no final de semana, do que é que você gosta, você curte baladas, essas coisas todas. O espiritismo é contra isso daí? Não, de forma alguma. Mas mediunidade é um negócio tão grave que você tem que lançar a mão de certas práticas que você tem costume para poder você se tornar um bom médium. Então, não é tão fácil. Então, as pessoas, elas se deparam com... Elas têm... Porque hoje em dia, Nilton, o espiritismo, ele não é tão assim desconhecido como no nosso tempo, quando nós iniciamos, e quando, um pouquinho até atrás de mim, a casa espírita que eu conheci aqui em Maranguape, tinha um senhor que falou que já foi preso por conta de ser espírita. Hoje em dia nós não temos mais, não somos mais perseguidos, mas as pessoas têm ainda esse preconceito, né? E eles creem, por exemplo, de forma errada, por ouvir falar que espiritismo, hoje em dia se vulgarizou tanto esse nome, que eles confundem com outras religiões afros, e isso aí faz com que haja essa confusão na cabeça deles. Eu me lembro, Nilton, que outro dia
foi encaminhada uma senhora para o nosso grupo de estudos, e eu perguntei para ela se ela já conhecia a doutrina espírita. Ela disse, já fui reunião mediúnica. E por uma coincidência, depois do estudo, nós fomos lá para o salão, onde você ia dar uma palestra, e quando ela foi entrando no salão, ela fez assim, se benzeu 3 vezes. E eu comigo fiquei intimamente rindo, porque é aquele temor de não saber o que é que vai ver ali, não é isso? Aquele temor faz com que a pessoa que realmente não conhece tenha esse medo, a ignorância. E aquele outro irmão que te procurou de outra feita, no seu evangélico, porque havia morrido um filho dele. E quando, na mensagem que você recebeu, o filho dando a mensagem para ele disse, é ele mesmo. Aí você, surpreso, perguntou por quê. Ele disse, porque intimamente eu estava pensando, se não for de Deus, não venha. E a primeira mensagem, a primeira frase dele foi isso. Se não fosse de Deus, eu não teria vindo, pai. E ele, então, naquele momento, ele creu. Então, são essas coisas que dificultam a adesão de pessoas à doutrina, a dificuldade da informação. Mas eu acredito que é realmente o tempo de cada um, é o amadurecimento de cada um, é a pedra de toque de cada um que faz a gente buscar a doutrina, entende?